Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje vamos falar sobre um assunto, com certeza, que muitos de vocês têm medo, que é a anestesia. Recebemos aqui no estúdio o anestesiologista, o Dr. José Eduardo. Também teremos uma receita deliciosa, que é de um pão de macaxeira com a repórter Isabel Chaves. Fiquem conosco. Dr. José Eduardo, seja bem-vindo ao Saúde Ativa. Tudo bem, Daiane, muito obrigado pelo convite. É falar sobre um assunto realmente que muitos têm medo, eu inclusive sou uma delas. Eu estava perguntando aqui ao doutor, antes de começarmos esse bate-papo, sobre a questão inclusive do anestesista, anestesiologista. Fala um pouquinho para a gente sobre isso e, na verdade, também, doutor, se qualquer médico, ele pode ser um anestesista, ele precisa fazer uma residência específica. O anestesista, ele é um médico, né, que faz uma formação específica, que a gente chama anestesiologia, no termo mais formal, né? Quando a gente se dirige ao paciente, a gente fala, você é anestesista, vou ser seu anestesista. Mas no termo formal, a gente usa a anestesiologia, que é o estudo da anestesia, né? O anestesista, ele é médico de formação, então ele precisa fazer a graduação de medicina de 6 anos, e depois ele faz uma pós-graduação, que é a residência médica em anestesiologia, que dura 3 anos, em alguns países duram 5 anos, são 5 anos de duração, e que você ainda escolhe uma subespecialidade depois desses 3 anos, por exemplo, transplante de fígado, cirurgia cardíaca, cirurgia pediátrica, cirurgias específicas, e hoje em dia normalmente dura 3 anos. É mesmo, doutor? São 9 anos total de tanto estudo. Tempo, doutor? No mínimo 9 anos. Mas então, só para eu entender, pelo que o senhor falou aí, o senhor não, vamos supor, a formação da pessoa, ela não faz a anestesia em qualquer cirurgia, teria ainda cirurgias específicas, é isso? A formação técnica bem feita, ela garante que você faça anestesia nas clínicas básicas, cirurgia geral, cirurgia ortopédica, cirurgia ginecológica e obstetrícia, cirurgia pediátrica, cirurgia do trauma, basicamente essa aí. Mas ainda ganha algumas formações específicas, cirurgia cardíaca, transplante de órgãos, que são coisas mais específicas. E hoje em dia, exames, né, também que isso é feito na residência médica, tomografia, ressonância, endoscopia. O que mudou de um tempo para cá, né, é que os extremos de vida estão sendo anestesiados. Então, hoje a gente faz anestesia em bebê de 600 gramas e idosos de mais de 100 anos. É mesmo? Esses dias eu fiz um pequenininho, foi uma anestesia de um bebê de 30 dias, mas querendo ou não, é um bebê, né, de 30 dias, mas a gente faz de um dia, faz de intraútero. A paciente está gestante, a gente anestesia a paciente junto, né, com o bebê gestante e opera ela, tira o bebê de dentro do útero e põe para dentro do útero novamente. Isso hoje a gente já consegue doutor? fazer. É verdade. Para mim é uma cirurgia surpresa. De correção de coluna, que a gente faz com paciente gestante, não espera ainda o bebê nascer, depois um pouquinho depois ele nasce. Gente, a tecnologia é muito avançada. E a gente vem falando, inclusive, desse papel de vocês. Porque quando a gente pensa na anestesia, a gente pensa no momento de uma determinada cirurgia. Mas explique pra gente, doutor, como funciona. É um processo muito anterior, existem umas consultas, né? Como é que funciona isso? Eu costumo comparar, eu gosto muito de aviação. Se eu não fizesse o que eu faço hoje, talvez eu fosse piloto. E a anestesia é como se fosse um voo, né? Tem uma decolagem, um cruzeiro e um pouso. E antes do voo, você se prepara. Então você faz o check-in, e no check-in você diz as suas condições. Com a gente não tem diferente. O que é o ideal? É que a pessoa que vai fazer uma anestesia, vai fazer um procedimento cirúrgico, né, principalmente o eletivo, marcado, que dá tempo, que você converse com o anestesista antes. A legislação, inclusive, ela diz que o ideal é que seja 2 semanas antes. Mas nem sempre a gente tem esse tempo. E até momentos antes. Mas também não é o ideal. Qual é o ideal? Conversar um pouco antes, pelo menos 1 semana, 2 semanas, para você ganhar confiança, você tirar suas dúvidas, você saber o que vai ser feito com você. Então tem ali o checklist, o médico lhe conhece, você conhece o médico, né? Você joga limpo, isso é importante você jogar limpo, doutor, falar de eventuais medicações que você use, eventual uso de droga, de álcool, sobre tabagismo, dá tempo de reduzir o tabagismo. Então as pessoas que fumam, que podem ter risco com o procedimento cirúrgico em si, não só com anestesia, mas com a cirurgia em si, dá tempo de reduzir o tabagismo. Algumas medicações a gente pode mudar, né? Diminuir, aumentar, trocar. Então, essa consulta ela é adequada, é ideal, é bom que seja feita dessa forma. Nem sempre a gente consegue, mas o ideal é que seja feita bem antes.
Se não puder ser antes, que seja no momento que a gente consiga ter um tempo para conversar, né? A exceção é o trauma. É quando você conhece, às vezes, o paciente em cima da hora, foi um acidente, você está de plantão no hospital de emergência, né? O paciente sofre um acidente, quebra uma perna, quebra um braço, né? Se machuca de forma grave e, às vezes, não dá tempo nem de conversar. Às vezes, a conversa é com a família do paciente, né? E aí você vai lá, toma o máximo de informação possível e faz sua anestesia com a segurança que for possível. Mas o ideal é ter essa conversa, que é uma consulta, que é prevista, que é paga em convênio, que está prevista para ser reembolsada para o paciente. É uma consulta pré-anestésica, que você faz todo o planejamento. E é o que eu costumo dizer para os pacientes. Às vezes a pessoa fala assim, doutor, estou morrendo de medo. Eu fiz, olha, se eu fosse ser operado, eu ia estar com medo também. Você pode ter medo, que você precisa ter é confiança, né? Sair daqui confiante. Estou morrendo de medo, mas eu estou confiante que vai dar tudo certo. Eu imagino. E essa consulta, doutor, inclusive, eu tive recentemente o meu pai que fez uma cirurgia, existem exames também que são avaliados por vocês, sim, né? Para saber se tiver uma alteração, aí às vezes trata aquele problema para depois dar seguimento na cirurgia, porque pode gerar um outro problema. Tem situações que o paciente vem para fazer uma cirurgia e descobre um problema de saúde conosco. Isso já aconteceu comigo várias vezes. A pessoa vem para fazer uma cirurgia X e na consulta, conversando com a gente, alguma outra coisa, a gente diz, olha, como a cirurgia tem tempo de ser feita, eu vou te encaminhar para outro médico. E aí você vai fazer uma avaliação. Um exemplo, você descobre na consulta que o paciente tem algum problema de coração ou um indício de um problema de coração que ele pode infartar até por ali, antes de ser operado. Isso é bem comum, né? Às vezes tem paciente que descobre que tem problema de tireoide na consulta. Às vezes descobre que tem algum problema do rim, nessa consulta mesmo. É uma situação que não é incomum. E aí a gente para um pouquinho, vai descobrir outra coisa. Tem paciente que descobre que está gestante na consulta. Eu disse, olha, você está gestante. Você vai conversar e mulher, normalmente a gente pergunta, tá, a data da sua última menstruação? Eita, não sei. Só, olha, pode estar grávida? Eita, não sei. Aí vai procurar, está gestante. E ele diz, ó, você está gestante, por agora não dá para fazer. Sim, então é importante fazer a consulta. Muito, muito, não tenha dúvidas. E aí eu venho trazer uma outra questão que fica a dúvida na cabeça das pessoas, que é a diferença entre a anestesia e a sedação. Sim. Inclusive as pessoas falam, não é anestesia geral, porque alguns têm a ideia de que é geral, e para o senhor explicar isso, que eu mesmo digo, o meu maior medo é falar geral, porque na minha cabeça é literalmente parar tudo, né? Qual é essa diferença entre a geral e outras e a sedação, doutor? A gente tem diversas técnicas de anestesia, né? Então, a sedação é uma das técnicas em que você diminui a ansiedade e vai até a redução do nível de consciência. Então, por exemplo, você pode dar apenas um comprimido sedativo para um paciente entrar numa máquina de ressonância, o suficiente para que ele fique mais calmo e suporte fazer o exame. Às vezes um comprimido só não é suficiente. Aí você vai, põe um acesso venoso e põe uma medicação na veia o suficiente para o paciente ficar mais calmo. Ele vai colaborar, mas ele só está mais calmo. Entendi. Né? Às vezes você precisa que o paciente, além de ficar mais calmo, ele durma em algum nível do procedimento. Então, uma endoscopia, uma colonoscopia, por exemplo, o paciente ele vai dormir razoavelmente, dependendo da medicação, ele pode ter um pouco de amnésia, ele não lembra que fez o exame, isso é bem comum, então o paciente faz o procedimento e diz, nossa, não lembro de nada, né? E você fez, e ali você fez uma sedação com uma redução do nível de consciência, o paciente diminuiu o nível de consciência, ele dormiu, mas ele continuou respirando espontaneamente, sozinho, a gente ajuda se precisar, e terminou o exame. Na anestesia geral, a gente envolve 3 coisas, o sono, a anestesia propriamente dita, a supressão da dor e a imobilidade. Então a pessoa dorme, ela não se move e ela não tem dor. Então são 3 coisas. A gente põe um remédio, vamos ser bem assim, né? A gente põe um remédio para ele dormir, um remédio para ele não ter dor, que pode ser combinado com anestesia regional, por exemplo, anestesia só o braço, se a cirurgia for demorada, anestesia só da barriga para baixo, se for demorada, e um remédio para ele não se mover. Nessa situação, é como se a gente tomasse a vida dele um pouquinho. E aí a gente determina quantas vezes ele vai respirar, a gente controla quantas vezes o batimento cardíaco dele, para quanto vai subir ou para quanto vai no limite de diminuir, controla a pressão arterial.
né? E hoje, modernamente, a gente tem tanta coisa para controlar, como eu estava falando de aviação, que a gente consegue ver até aspecto do sono, né? Se o sono está adequado, se ele está dormindo muito, se ele está dormindo menos, se ele está acordando. Então isso tudo mudou de muito pouco tempo para cá. A anestesia é uma especialidade nova, ela não tem nem 200 anos, então evoluiu bastante. Então quando a pessoa fala, eu tô com medo, a gente aceita, porque você entregar, primeiro a gente como acompanhante ou como paciente, né? Você entregar a sua vida a uma pessoa que você nunca viu na vida, né? E não tem nenhum contato, não tem nada, é um desafio muito grande, né? E você pode ter medo, mas você precisa confiar, é como se fosse um avião, o piloto está ali levando você e mais 150, 200 pessoas, né? Mas você confia porque você sabe que aquilo ali funciona. E a anestesia a gente fala a mesma coisa, né? Você precisa confiar porque o hospital é moderno, as pessoas têm treinamento para isso, você conversou anteriormente com o anestesista, ganhou confiança, porque você pode eventualmente chegar e dizer, não gostei da conversa, sim, a coisa não ser boa, então já não faz. Na urgência não tem como, mas você confiar no processo. Então, a sua presença ela é do início ao fim da cirurgia, talvez um dos primeiros. Normalmente a gente faz um checklist da sala, então é obrigação, a legislação diz isso, é obrigação do anestesista, como o piloto faz do avião. Então a gente chega na sala, vê se o aparelho de anestesia está utilizando, não, mas vai ser só uma sedação, mas de uma sedação você pode dormir e demorar para acordar, ou ter o que a gente chama de depressão respiratória, são quadros raríssimos, mas tem que estar pronto. A gente vê o aparelho de anestesia, a gente vê o aparelho que vai olhar os seus batimentos cardíacos, a oxigenação do seu sangue, a sua pressão arterial, ver se está tudo funcionando. Precisa ver se os materiais de socorro imediato à vida, numa eventual parada cardíaca, estão ali, tudo ok. Isso é tudo obrigação do anestesista. Então, quando ele antes de começar um procedimento, isso está descrito na legislação que rege a nossa especialidade. É obrigação nossa. Lógico, o hospital também tem, na clínica tem a obrigação, mas a gente Sim. tem que estar lá e checar. E descrever que checou. E hoje, hospitais mais cuidadosos, vamos dizer assim, é regra, né? Ia fazer. Você tem tanto a enfermagem quanto o cirurgião, quanto quem vai fazer o exame executar, que é o time-out. É todo mundo checar entre nós e dizer que está tudo ok. Ó, tá tudo ok, o paciente é esse mesmo, a cirurgia que vai ser feita é essa mesma, está tudo checado, o paciente não tem alergia, tudo que ele precisa está aqui, ok, vamos lá começar. Entendi. Então, nesse ponto, a segurança melhorou, porque a gente escuta histórias, né? Existem fatos, né? De problemas com anestesia, problemas não especificamente com a anestesia, mas Sim. com a cirurgia em si. Sim. Operou a perna errada, fez isso, mas a pessoa tomou anestesia ali. Sim, né? Então certeza. É todo mundo responsável junto. Não tenha dúvida. Né? Mas como assim operou a perna errada? Alguém foi anestesiado. Exatamente. Né? Isso a gente acontece. Já viu esses casos. Recentemente, foi justamente o rapaz ia, acho que, retirar alguma coisa e foi uma outra. Então, tem que ter um cuidado muito grande. Do mesmo jeito que embarca a gente no voo errado. Sim. Que aí, pelo menos, o cara vai para algum lugar, né? Mas você ser operado de uma coisa errada. Então, assim, nesse nível, a segurança aumentou muito. Imagino. Né? De você ter esse cuidado e de todos participarem. O anestesista, a enfermagem, o cirurgião, a família do paciente, todo mundo. Principalmente onde é bi. 2 braços, 2 pernas, 2 olhos. Lado do corpo, por exemplo, que vai operar. E como lidar com essa responsabilidade de ter a vida de alguém nas suas mãos, doutor? A segurança, ela é compartilhada. A gente costuma dizer assim, olha, eu estou aqui para prover segurança, mas a escolha também tem que ser sua. Então, o paciente precisa dar a informação correta, ou a família tem que dar a informação correta sobre bastante coisa. O paciente precisa colaborar, por exemplo, jejum. Existem regras para a orientação do jejum. Então, quando a gente fala para o paciente, olha, por favor, não coma determinada coisa por determinado tempo, não é para comer. E acontece, às vezes, o paciente vomitar, tem alguma coisa, você comeu, eu não sabia, estava com fome. Não, você não pode comer, você pôs sua vida em risco. Né? Mas é uma segurança compartilhada. A gente só faz o que a segurança permitir fazer. Né? Se você tem dúvida em determinado momento sobre alguma situação do paciente, olha, melhor a gente não fazer. Só que isso é ruim quando acontece dentro do centro cirúrgico. Com certeza. O paciente já está lá, todo mundo preparado, o paciente viajou, pagou alguma internação e chegar lá dentro e você dizer que não vai fazer, é uma situação muito chata. Então é melhor que isso aconteça antes, por qualquer motivo. Sim, sim. Né? Então, existe essa responsabilidade pela segurança, ela não é só nossa, ela é da equipe que opera, ela é da instituição que recebe o paciente, mas o paciente também
tem que colaborar nessa parte da segurança, principalmente passando informações corretas e seguindo as recomendações que a gente fala também. Doutor, a gente vai para um breve intervalo, eu quero falar muito agora sobre os medos e esses questionamentos lá no consultório, Vamos mas lá. a gente volta já já. Fiquem conosco. Estamos de volta com o Saúde Ativa. O nosso bate-papo hoje é com o anestesiologista, o Dr. José Eduardo. Falamos agora no primeiro bloco sobre anestesia, vamos falar agora sobre os medos. Mas se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum. Vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Semanalmente a gente traz aqui o entrevistado para você para esclarecer uma dúvida. Doutor, eu nem estou seguindo o roteiro, porque são tantas coisas que a gente tem para falar aqui sobre anestesia. E eu queria começar agora o segundo bloco falando sobre os medos. Geralmente, quando as pessoas chegam no seu consultório, qual é o maior medo? É medo de não acordar? É medo de acordar? No meio da cirurgia eu já pensei muito isso, de dor, o que seria? O que a gente escuta mais? Medo de não acordar, né? Que é uma coisa... Isso é raríssimo de acontecer. Mas acontece, avião cai também. Então, mas isso acontece. Aí a pessoa demorar para acordar. Eu tive um caso de uma paciente que era amiga nossa e ela foi fazer uma cirurgia de urgência e ela não sabia que ela tinha um determinado problema de saúde, que era um problema de tireoide, um problema sério de tireoide, e ela tomou anestesia geral e ela demorou para acordar. Aí 1 hora, 2 horas, isso é comum acontecer um pouco, demorou um pouquinho para acordar. Mas ela demorou 6, 8, 12 horas e a gente não sabia, ela foi para a UTI e aí quando eu acabei conversando com um colega, eu disse, olha, eu acho que ela tem algum problema de tireoide, já tinha sido investigado e aí já viram que era um déficit de hormônio da tireoide e ela recebeu esse hormônio da tireoide e acordou, simplesmente acordou, porque ela estava com problema da tireoide. Veja, ela foi submetida a uma cirurgia de urgência, é diferente de uma cirurgia que é marcada, que a gente consegue conversar com o paciente. Então, medo de acordar é uma delas. Existe um medo generalizado, mas coerente disso. Eu tenho medo de ter reação alérgica à anestesia, mas a alergia, assim, ou anafilaxia, que são reações graves, elas estão ligadas mais a antibióticos e a outros agentes, não é específico da anestesia. Existe uma reação com anestesia, mas é uma situação raríssima, mas que tanto os hospitais como os profissionais, eles precisam estar atentos. Elas são muito raras, mas a gente faz treinamento para isso, a gente faz simulação realística para isso, né? Todos os anos aqui em Sergipe, vocês podem não saber, mas a sociedade faz treinamento para isso, são simulações realísticas, a gente simula um caso desse acontecendo para o que a gente vai fazer. São casos de intoxicação de anestesia local, né? E são casos de hipertermia maligna, são coisas raríssimas, vocês raramente vão ver, são índices baixos de ocorrência, mas que a gente tem que estar pronto. Da mesma forma que um piloto precisa estar pronto para se tiver uma intercorrência grave no voo. A cefaleia, dor de cabeça, é um medo que os pacientes têm, porque antigamente as agulhas eram muito grossas, as agulhas que faziam anestesia nas costas, né? Raquianestesia peridural. Essas agulhas hoje elas são tão finas que a gente precisa colocar elas dentro de outra agulha para fazer ela passar pela pele. Mas ainda assim existe um risco muito baixo de cefaleia, a gente chama cefaleia pós-punção ou dor de cabeça, mas que ela é autolimitada e ela acaba rapidamente, o paciente fica bem sozinho se não fizer nada, contanto que descanse, né? É um outro receio, mas antes, quem teve filho ou quem fez procedimento há muito tempo, disse, doutor, eu tive uma dor de cabeça tremenda, e é um fato real, né? De ter tido dor de cabeça. A gente explicou, olha, as agulhas eram grossas e hoje as agulhas são bem mais finas e esse risco diminuiu bastante. Existem alguns outros mitos, assim, queda de cabelo. As pessoas, eu tenho medo de ter queda de cabelo, mas que não tem ligação específica, nada com anestesia, mas basicamente o medo de acordar, de não acordar, o medo de acordar no meio da cirurgia. Sim. É um relato também que... existe um filme até sobre isso, eu não lembro o nome, eu acho que é Awake, é um filme de uma cirurgia cardíaca que o jovem acorda no meio da cirurgia, que é uma ocorrência raríssima, mas que hoje se diminuiu bastante esse tipo de coisa com o controle, basicamente, do sono, porque você tem como monitorizar a qualidade, não a qualidade do sono, mas a intensidade em que o paciente está anestesiado. Então isso diminuiu bastante também esse nível de segurança, mas é um medo também coerente. Então a pessoa tem esse medo, a gente precisa sentar, explicar para o paciente que existe segurança, né, que esse risco existe, mas ele é muito baixo.
E outro risco, eu tenho medo de morrer na cirurgia. A gente fala, você pode morrer atravessando a rua, né? Você pode morrer na praia, se afogando, né? Você vai ser exposto a uma situação de risco, mas que é controlado, mas que você precisa ajudar. Por exemplo, você não pode usar droga e não me falar, né? Você usou cocaína, acordou de manhã, o paciente usou cocaína e não fala pra gente. Isso acontece na vida da gente. Às vezes vê alguma situação, tá tudo bem, você usa algum tipo de substância, eu usei cocaína de manhã. Oi, mas você não falou. Então, isso acontece, né? Você se expôs ao risco, né? Mas é sentar com o paciente na consulta e explicar para ele que todos esses riscos existem, que são baixos e que a gente está lá o tempo todo para monitorar, e mesmo que aconteça alguma coisa disso aí, algum alarme vai aparecer para a gente imaginar o que seja. Quando no caso de um despertar antecipado, que é isso, por exemplo, a cirurgia está em andamento, mas por algum motivo você começa a acordar. A gente tem como ver em alarme, antes a gente não tinha isso. A gente tem como ver em alarme em situações de monitoramento que a gente vê. Então, o paciente pode estar acordando, a gente está saindo de plano, ou ele está sentindo dor, ou ele está acordando no meio da cirurgia. Né? Mas isso tem como a gente, hoje, como já perceber. Antes a gente não tinha, hoje a gente tem, e são tecnologias que a gente acha que não, mas estão disponíveis aqui, a gente vive aqui e tem aqui. Doutor, e como o senhor mesmo falou que é um trabalho de uma equipe, né? Uma equipe multidisciplinar. O senhor está envolvido, faz parte do processo do início ao fim. E em alguns casos há uma necessidade, como a equipe multidisciplinar, o cirurgião, enfim, instrumentadora, de um trabalho mais efetivo, inclusive de um psicólogo, porque imagino que há pessoas que o medo é tão grande, há um problema de saúde sério, ela precisa ser operada, mas o medo da anestesia é tão grande que ela ainda assim fica na dúvida se opera ou não. Sim. E aí entra o papel também do psicólogo para dar esse suporte. Sim. Cirurgia bariátrica, por exemplo, é uma cirurgia que, se a pessoa tiver, começar a perceber, olhar muito o que vai acontecer com ela diz, eu não vou operar porque eu tenho tanto medo do que vai acontecer, mas ela sabe que ela precisa de ajuda, ela não conseguiu emagrecer com outros métodos, mas que ela precisa trabalhar aquilo na cabeça dela para entender o que... E é uma cirurgia eletiva, vamos dizer, diferente de uma cirurgia oncológica, de uma cirurgia por câncer, de uma cirurgia por trauma, que você sabe que tem que fazer de todo jeito, né? Entendi. Mas é uma cirurgia que a pessoa precisa trabalhar a cabeça para entender que vai passar pelo processo e que tem risco mesmo, né? Então você precisa entender, tem risco, são baixos e são controlados. Então, essa conversa precisa ter. Como fala, você pode ter medo, mas você precisa confiar no processo. Entendi, doutor. Doutor, a gente agora vai só assistir aqui uma receita muito deliciosa de um pão de macaxeira da repórter Isabel Chaves. A gente está falando, inclusive, sobre a bariátrica, né? Mas é uma receita saudável, isso não vai contribuir para que você ganhe uns quilinhos, e a gente volta já. Eu não posso ganhar tanto quilinho. Voltamos já. Olá, Dai, é isso mesmo. Hoje estamos aqui com a nutricionista Marcela Mori e ela vai dar uma dica de um pão de macaxeira, não é isso? Exatamente. Hoje a gente vai fazer um pão de macaxeira onde não vai farinha de trigo, então nós não temos glúten nessa receita e é uma excelente opção para quem não pode estar ingerindo o glúten. Fique aí com a gente e acompanhe o passo a passo dessa delícia. Pão de macaxeira. Os ingredientes: 2 pedacinhos pequenos de macaxeira ou outra raiz da sua preferência, 1 colher de sobremesa rasa de farelo de aveia só para ajudar a dar a liga, 1 ovo cru, 1 temperinho da sua preferência, aqui eu estou usando vinagrete com cúrcuma desidratado para dar o sabor, 1 pitada de fermento e sal. A gente começa pegando a raiz da sua preferência e amassando, tá? Fazendo como se fosse um purezinho, tá? O objetivo é montar a massa do bolo. Do bolo não, do pão, gente, do pão. Esqueçam bolo. Esse pãozinho é muito fácil de fazer. É só a gente amassar, deixar bem amassadinho. Quanto mais amassadinho você deixar a raiz que você estiver usando, melhor vai ficar a textura do teu pão. Lembrando que esse pão não leva trigo.
O farelo de aveia que eu estou usando aqui é um farelo de aveia que não é contaminado com glúten. Então, aquelas pessoas que têm dificuldade digestiva com glúten ou até mesmo que são pacientes celíacos, podem estar usando essa versão desse pãozinho. Após eu amassar, eu vou pegar o meu ovo cru e vou misturar com a minha macaxeira. Lembrando que essa receita ela pode ser feita com inhame, com batata doce e também, que fica delicioso, é com abóbora. Mas a abóbora que é mais indicada para fazer essa receita é a abóbora japonesa. Alguns chamam de abóbora kabocha, porque ela é uma abóbora mais seca, ela não tem tanta água. Até porque o farelo de aveia que a gente vai usar aqui é só para ajudar a dar liga nessa massinha aqui que a gente está fazendo, ok? Vou pegar minha especiaria, que aqui eu separei o vinagrete desidratado com cúrcuma e vou acrescentar. Especiaria é uma coisa que a gente nunca erra, então vocês não precisam economizar nas ervas. Explore bem as ervas, porque daí o sal vocês não vão nem precisar colocar muito, porque vocês vão estar sentindo o sabor das ervas. Viram que tá uma massinha meio mole? Que ela tá mais molinha? Então, o que a gente vai fazer agora para que essa massa crie um pouquinho mais de liga, que ela fique um pouquinho mais encorpada? Aí a gente entra com o farelo de aveia. Aqui eu tô usando uma colher de chá. Ela não é muito grande, então eu vou pincelar assim, ó, por cima dessa massinha, uma colherzinha, e aí vou mexer para ver como é que vai ficar a liga dessa massa. Se vocês deixarem essa raiz já cozida na geladeira, de manhã cedo vocês conseguem rapidinho fazer o pãozinho fresquinho de vocês antes de vocês irem trabalhar. Depois eu vou colocar o meu fermento. E uma pitadinha de sal. Lembrando que aqui eu estou fazendo essa receita e ela vai para o micro-ondas. Mas se você não tem micro-ondas, não tem problema. Você pode fazer no air fry ou até mesmo no forno do fogão, forno convencional, sem problema nenhum. A gente sabe, obviamente, que o micro-ondas acaba sendo um pouco mais rápido por questão de praticidade. Ok, pessoal? Vamos agora botar no micro-ondas. Pessoal, aqui eu estou usando uma forminha quadrada para que quando esse pãozinho ficar pronto, eu consiga abrir no meio e montar um sanduíche e fica com aquela característica de pão de forma mesmo, tá? Mas você pode fazer numa forma da sua preferência. Essa forminha ela já está pré-untada com azeite e eu vou jogar essa minha massinha nessa forminha. Vou espalhar a minha massinha. Se quiser salpicar aqui em cima desse pãozinho um pouquinho de queijinho parmesão, um oréganozinho, se você quiser colocar um pedacinho de tomate seco, se você quiser colocar um oréganozinho, tudo isso vai da criatividade de cada um. Muito simples, e agora ele vai 3 minutos no micro-ondas. Se você for fazer no air fry, vai ser um pouquinho mais de tempo, acredito que em torno de 10 minutos com a temperatura de 160 graus. E no forno convencional eu acredito que ele leve um pouquinho mais de tempo, em torno de 12 a 15 minutos, também levando em consideração 160 graus, não com forno muito alto.
Aqui está o nosso pãozinho de macaxeira, fofinho, ó, fofinho. O que você pode cortar no meio, assim como se fosse pãozinho de sanduíche. Você pode rechear do seu agrado, botando um tomate, um alface, um franguinho desfiado e até mesmo um atum. E aí é uma bela refeição. Lembrando que é uma opção excelente para quem não digere bem o glúten, porque como não tem farinha de trigo e o meu farelo de aveia também não era contaminado com glúten, então para você que é celíaco ou você que não digere bem o trigo, aqui nós temos uma excelente opção de pão. Então chegou a hora mais esperada agora de experimentar o pão de macaxeira. Ele tá aqui fofinho, uma delícia. Vamos lá. Esperei muito por esse momento. Cheiroso tá, viu? Que pena que não dá pra vocês sentirem. Fica então aí essa dica pra vocês de uma refeição rápida e que não tem desculpa pra fazer de manhã cedo antes de ir pro trabalho. Com certeza, é uma opção super prática, nutritiva e a gente consegue optar sempre por comer em casa, que é sempre a melhor opção. Marcela, muito obrigada por sua participação e pela sua dica. Tá joia. Dai, voltamos com você aí no estúdio. Deliciosa essa receita. E aí a gente falando sobre a questão de bariátrica, para as pessoas não engordarem. Doutor, em relação à idade, as pessoas teriam há essa diferenciação de anestesia também em relação à idade, a peso. Eu imagino que inclusive irmãs gêmeas que precisam fazer a mesma cirurgia, vocês avaliam uma série de coisas e nem sempre são iguais, né? Sim, sim. E a depender do que o paciente tenha de problema de saúde também, além da idade, porque tem os extremos de idade para baixo e para cima. Mas principalmente os para cima, né? Os idosos, octogenários, nonagenários, né? Você, em algumas situações, acontece da gente conversar com o paciente vem para o consultório com determinada proposta de ser operado para aquilo ali, mas na conversa, e a gente entendendo o que vai acontecer, da gente conversar com a família e depois conversar com o cirurgião, dizer, olha, é isso mesmo que você quer fazer? Às vezes a cirurgia é grande demais para esse paciente, para isso que ele quer. E deixar bem claro para o paciente, olha, é muita coisa, talvez demore mais para recuperar, tenha mais risco, tal. Tem certeza que você quer fazer isso? Então essa conversa existe principalmente na área de oncologia, né? Cirurgias de câncer, a gente precisa conversar com a família, explicar, porque existe a situação de precisar operar, mas às vezes existe um limite fisiológico, um limite do corpo, que a gente sabe que aquilo ali às vezes é grande demais para um paciente. Então, o ideal é que tenha essa conversa entre todo mundo, né? No fim das contas, acaba acontecendo com todo mundo. Mas isso como você perguntou, é individualizado. Né? A técnica é até a mesma, mas como você vai fazer é individualizado. E tem casos assim mesmo, que você coloca determinada medicação que você esperava que naquela dose fosse ter aquele efeito, mas que não traz. Aí você vai adaptando e fazendo outra coisa. Não é um caldeirão de bruxa, mas você já entende que nem todo mundo responde da mesma forma. Entendi. Isso é verdade, sim. Entendi. Às vezes o paciente vai fazer determinada cirurgia, você dá um comprimido de sedativo antes. Tá nem aí. Nem parece, não tomei nada. Tem que dar com 15 minutos o paciente... O mesmo perfil de paciente, por exemplo, que ele dorme, não lembra de nada, não sabe de nada. Tal. Acontece sim. Imagino. Doutor, o senhor também assumiu hoje uma função, né? Está como presidente de uma cooperativa, e aí, né, que engloba os anestesiologistas de Sergipe, que é também um grande desafio, imagino, né? Sim. Porque é estar à frente para organizar tudo isso que envolve esses profissionais que trabalham com a vida, né, de todos aqui no dia a dia. É um desafio também. É um desafio. Aqui nós temos duas instituições, a SAESE, que é a Sociedade de Anestesiologia do Estado de Sergipe, que eu faço parte na defesa profissional, já fui vice-presidente, e a cooperativa que congrega os anestesistas na parte efetivamente de trabalho. A SAESE, ela representa a Sociedade Brasileira de Anestesiologia aqui em Sergipe. Então, ela é responsável por educação médica continuada, esses treinamentos que eu falei para você que a gente faz com frequência. Nós somos a SAESE referência no país. O presidente recente da Sociedade Brasileira era um paraibano radicado aqui, Dr. Marcos Albuquerque. Dr. Fabrício faz parte da Sociedade Brasileira, foi presidente da SAESE recentemente. Nós temos cadeira cativa na SBA, então assim, você vê que é um estado pequeno,
com 255 anestesistas, mas com um nível de participação grande na terceira maior sociedade de anestesia do mundo, que é a brasileira. A gente perde para a chinesa e para a americana. Então, é um nível de representatividade alto. Nós temos colegas que dão aulas em congresso, que estão sempre atualizando. Então, dessa parte aqui, vocês tenham certeza que o anestesiologista sergipano ele tem um nível de atualização muito alto, né? Sergipe é um estado pequeno, mas que acolhe bastante gente. Eu não sou daqui, né? Eu vivo aqui, a minha família é daqui, minha mulher é daqui, meus filhos nasceram aqui, mas eu não sou daqui. Então eu fui muito bem. Eu sou pernambucano. Pernambuco. Mas eu fui muito bem acolhido aqui. E da mesma forma que outros colegas vieram de outros estados com conhecimento que trouxeram isso para cá. Então a SAESE ajuda nisso, em trazer tecnologia, em trazer inovação, em trazer atualização médica. Então muita coisa que a gente já vê fora do estado, a gente vê aqui também, tecnologia, tudo, e segurança. Então, por exemplo, o padrão de anestesia que se faz aqui no interior não é diferente. Então a cirurgia que a gente já faz no paciente, lógico, você não vai fazer uma cirurgia cardíaca no interior, a gente faz aqui, como também em outros estados maiores não é comum isso. Mas uma cirurgia mais simples, o básico, a gente tem o mesmo cuidado que a gente consegue fazer no interior, a gente faz aqui. O paciente não recebe nada diferente, isso é uma coisa muito positiva. Sim. Então, é uma evolução com a ajuda da SAESE. Entendi. A cooperativa também ajuda nessa parte, levando os médicos para cidades distantes. Então, antes você só tinha cirurgia aqui na capital. Hoje a gente tem vários outros municípios, né? São 75 municípios, não precisa fazer anestesia em qualquer município, não precisa ter hospital cirúrgico em qualquer município, tudo isso é caro, você pode regionalizar um pouco, né? O estado tem a regionalização dele com hospitais regionais e a gente consegue atuar em hospitais, em clínicas por todo o estado. Então é uma coisa muito gratificante você ver essa evolução, porque eu cheguei aqui e não tinha isso. Né? Então, não é um esforço apenas meu, mas de outros colegas que vieram aqui. A Copanest, ela é referência nesse ponto e ela tem também alguns dos pilares do cooperativismo, que é a solidariedade. Então, a gente ajuda outras instituições, vocês não veem isso de fato, assim, mas a gente não sai divulgando tudo, mas a gente está tentando agora divulgar mais para inspirar e para trazer mais gente para o processo. Né? Existe um projeto compartilhado nosso entre a SAESE e a Copanest, que é o ensino de reanimação em parada cardíaca para crianças de escolas públicas e privadas, uma coisa muito bacana que a gente faz. Então, assim, parada cardíaca é uma coisa que normalmente não é presenciada por um médico. Né? Quando acontece na rua, nem sempre tem um médico, nem sempre tem um enfermeiro, um profissional de saúde próximo que vai fazer isso. Então, muitas vezes é a pessoa comum que está lá e que tem que fazer o atendimento inicial. E cada minuto que passa é um tempo perdido a mais para o paciente naquela recuperação. Então, a gente faz isso em escolas, né? E tem ensinado isso para crianças de escolas públicas e privadas no estado. É um projeto nosso. E outro projeto nosso, outro desejo nosso é essa universalização da consulta pré-anestésica. Né? A gente já faz isso em vários locais aqui, né? No meio privado é comum, no meio público é comum, o hospital universitário tem um departamento de avaliação, né? Mas ainda não é uma coisa universal, a gente ainda não consegue, mas já se faz bastante. Então as pessoas já sabem que, querendo ou não, vai no hospital, a gente ainda consegue conversar com o paciente antes. O ideal mesmo, mas nem todo mundo consegue se deslocar. Sim. É caro vir do interior para cá, né? O paciente tem que vir tomar uma condução, nem todo mundo, né? Principalmente no SUS, nem todo mundo tem essa disponibilidade. A gente vive num estado com limitação de recursos, mas é uma coisa que a gente tem que brigar para ter. Entendi. Doutor, eu ficaria horas aqui ainda conversando com o senhor, mas antes de fechar, eu só queria que o senhor olhasse para essa câmera e falasse com quem nos assiste, né? Se há algumas pessoas ainda que estão programando uma cirurgia, que estão pensando em fazer, e há esse medo. Fala para elas que elas não precisam ter medo, que vai dar tudo certo. É difícil dizer para uma pessoa não tenha medo, né? O que eu digo é a mesma coisa. Olha, você pode ter medo, mas você precisa ter confiança, né? Procurar o seu anestesista, procurar ter um contato, nem que seja por telefone. Hoje a gente consegue fazer uma chamada por vídeo para conhecer a pessoa, tirar uma dúvida, né? Às vezes, nem sempre dá tempo de fazer isso pela correria do dia a dia, mas momentos antes, o ideal é conversar antes, né? Principalmente cirurgias maiores, a gente já tem essa prática aqui, mas que a pessoa, assim, tenha medo, mas tenha confiança que o que a gente tem hoje aqui é uma coisa bem moderna, bem evoluída, profissionais qualificados e muito mais segurança do que há somente 178 anos, 180 anos. A anestesia evoluiu bastante nesse tempo.
Com certeza, doutor, eu agradeço a sua participação aqui no Saúde Eu Ativa. que agradeço. Em breve, o Saúde Ativa estará de volta trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu aguardo todos vocês. Até lá!